Canal Dia de Green chegando para esta terça-feira com um caminhão carregado de palpites. Vamos do jogo da Copa do Brasil entre Bahia e Grêmio, partida de ida. Major League Soccer, que é a principal liga dos Estados Unidos, que mais conhecida como MLS. Copa do Chile, jogo entre Colo-Colo e La Calera. Campeonato da Argentina, jogo entre Lanús e Vélez. Campeonato peruano, jogo entre Sport Boys e Cantolão. Mas antes já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. É de graça e ajuda muito o canal. Agora vamos com os jogos. No dia 4 de julho, terça-feira, às 17h30, horário de Brasília, Sport Boys e Cantolão se enfrentarão no estádio Alberto Galhardo, em São Martin de Porres. O Sport Boys encerrou o torneio Apertura na 18ª colocação, ficando na vice-lanterna da competição. Ao longo das 18 rodadas disputadas, a equipe conquistou apenas 18 pontos. No ataque, o Sport Boys marcou apenas 13 gols e sofreu 28, tendo o segundo pior ataque da competição. No entanto, no atual torneio Clausura, o time iniciou com uma vitória, marcando 2 gols e sofrendo apenas um. Analisando as últimas 9 partidas em que o Sport Boys atuou como mandante, foram 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. No momento, a equipe vem de 2 vitórias consecutivas, o que pode aumentar a confiança dos jogadores para o confronto contra o Cantolão. Olhando para a forma geral do Sport Boys nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nas últimas 3 partidas, a equipe obteve 3 vitórias consecutivas, incluindo uma vitória fora de casa contra o Alianza Atlético de Sullana, pelo placar de 1-2. No entanto, o Sport Boys enfrentará algumas ausências importantes, como Dylan Caro, Josimar Atoche, Márcio Valverde e Oscar Pinto, que não estarão disponíveis para o técnico Fernando Gamboa. A equipe costuma atuar com o sistema tático 4-2-3-1, buscando aproveitar as jogadas de ataque e controlar o meio-campo. Por outro lado, o Cantolão teve um desempenho ainda pior no torneio Apertura, terminando na última posição. A equipe conquistou apenas 9 pontos em 18 rodadas, com um ataque ineficiente que marcou apenas 9 gols e sofreu 36, apresentando a pior defesa e o pior ataque da competição. No atual torneio Clausura, o time já começou com uma derrota, não marcando gols e sofrendo 2. Quando joga como visitante, o Cantolão tem enfrentado dificuldades, com um empate e 8 derrotas nas últimas 9 partidas. Nas últimas 6 partidas, a equipe não conseguiu conquistar uma vitória, somando 3 empates e 3 derrotas. Na última partida em casa, o Cantolão perdeu para o Sporting Cristal pelo placar de 0-2. O técnico Adrian Blas Tafarel não poderá contar com o lateral direito Mário Tajima. O Cantolão costuma jogar no sistema tático 4-4-2, buscando equilibrar o meio-campo e explorar as jogadas pelos lados do campo. Nos últimos 3 confrontos diretos entre as equipes, o Sport Boys obteve uma vitória e um empate, enquanto o Cantolão saiu vitorioso em apenas uma partida. No último encontro, que ocorreu em maio deste ano, as equipes ficaram no empate sem gols quando o Cantolão jogou em casa. Portanto, considerando esses aspectos, uma aposta interessante poderia ser a vitória do Sport Boys. A equipe tem demonstrado um bom momento, especialmente em sua forma recente, e jogando em casa pode ter uma vantagem sobre o Cantolão. Além disso, a diferença entre as performances das duas equipes no torneio Apertura reforça essa possibilidade. Previsão de vitória do Sport Boys. O Lanús possui a vantagem de jogar em casa, contando com o apoio da torcida Granate, além de chegar ao confronto com uma invencibilidade de 7 partidas. Por outro lado, o Vélez Sarsfield se recuperou de 3 derrotas consecutivas, vencendo seu jogo mais recente. A partida está marcada para as 20 horas, horário de Brasília, da terça-feira, 4, no estádio La Fortaleza. O Lanús tem tido uma excelente campanha desde as primeiras rodadas, chegando à 23ª rodada da Liga Profissional Argentina, ocupando a 4ª posição na tabela de classificação, com 40 pontos conquistados. Dos 22 jogos disputados até o momento, o Granate venceu 11 confrontos, empatou 7 e perdeu apenas 4. Na 21ª rodada do Campeonato Argentino, o Lanús enfrentou o Talleres em um jogo muito equilibrado, vencendo de virada por 2-1. O gol de abertura foi marcado por Diego Valores, do Talleres, logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Somente na segunda etapa, o Granate reagiu e conseguiu balançar as redes com Leandro Dias e Christian Lema. Em sua última partida, o Lanús visitou o Platense no estádio Coliseu de Vitória e saiu vitorioso por 1-0. Mesmo com o Platense tendo mais finalizações, 8 contra 7, e posse de bola, 52%,
não conseguiu acertar o alvo. O Lanús, por sua vez, teve 4 chutes a gol e marcou o único gol da partida com Matias Esquivel. Já o Vélez Sarsfield, apesar de ser considerado uma das equipes mais tradicionais do futebol argentino, tem decepcionado seus torcedores nesta temporada. Em 22 partidas pela Liga Profissional, o time venceu apenas 4 vezes, empatou 9 e foi derrotado em outras 9. O Vélez está em uma sequência de 13 rodadas sem vencer no campeonato argentino, sendo a derrota mais recente contra o Tigre, fora de casa, por 2-1. Apesar da má fase, o time apresentou um bom desempenho e deu trabalho ao time da casa. Aron Molinas marcou para o Vélez, enquanto Elias Cabreira empatou rapidamente. No final, Miguel Brizuela fez um gol contra e ampliou a vantagem para o Tigre. A sequência negativa do Vélez Sarsfield foi interrompida em sua última partida, contra o Arsenal de Sarandi, em casa, com uma vitória mínima de 1-0. Durante os 90 minutos, o Fortim teve apenas 6 chutes, enquanto o Arce teve 8. Destaca-se a posse de bola do time da casa, que foi de 70%. O gol da vitória saiu em seu único arremate na direção do alvo. Apesar de ter encerrado o jejum sem vitórias, o Vélez Sarsfield ainda precisa melhorar seu desempenho em campo, especialmente quando atua como visitante. O Lanús, por sua vez, apresenta uma situação totalmente oposta, estando invicto a 7 jogos. Com base nisso, acredita-se que o Lanús sairá vitorioso contra o Vélez, pois jogará em casa e vem obtendo resultados positivos recentemente. No dia 4 de julho, terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, Colo-Colo e União La Calera se enfrentarão no Estádio Monumental de Colo-Colo, em Macul, em um emocionante jogo válido pelo campeonato chileno. Essa partida promete ser um duelo acirrado entre duas equipes em busca da classificação para a próxima fase. O Colo-Colo teve uma estreia impressionante no torneio, vencendo o Santiago City por 2-0, fora de casa. Além disso, na edição de 2022 da Copa do Chile, o Colo-Colo chegou à final e conquistou o título ao vencer o Universidade Católica. Por outro lado, o União La Calera teve uma estreia emocionante na competição, eliminando o Trasandino de Los Andes nos pênaltis após um empate em 1-1 no tempo regulamentar, fora de casa. Lucas Pacerini marcou o gol de empate aos 86 minutos, mostrando a garra e a capacidade do time em momentos decisivos. Na tabela da primeira divisão do campeonato chileno, o União La Calera ocupa a 13ª posição, somando 17 pontos em 15 rodadas disputadas. A equipe marcou 18 gols e sofreu 20 até o momento. Nas últimas 9 partidas como visitante, o União La Calera obteve uma vitória, 6 empates e 2 derrotas. O time vem de um empate e uma derrota fora de casa em suas últimas apresentações. O técnico Martín Cicotelo provavelmente manterá a mesma formação que atuou na rodada anterior, adotando o sistema tático 4-3-3, buscando equilíbrio entre o setor defensivo e o ataque. É importante ressaltar que nos 2 confrontos diretos mais recentes entre as equipes, houve um empate e uma vitória para o União La Calera. No último encontro, em abril deste ano, as equipes ficaram no 0-0, na casa do União La Calera. Diante desse cenário, o prognóstico para o confronto entre Colo-Colo e União La Calera é de uma partida disputada. O Colo-Colo chega embalado por vitórias recentes e contará com o apoio de sua torcida no Estádio Monumental de Colo-Colo. Já o União La Calera busca reverter seu momento negativo e tentará surpreender o adversário fora de casa. Portanto, considerando o desempenho recente das equipes, o Colo-Colo apresenta uma ligeira vantagem, tanto em termos de resultados quanto no aspecto técnico. O palpite é de vitória do Colo-Colo. Na atual temporada da primeira divisão do campeonato chileno, o Colo-Colo ocupa a 6ª colocação, acumulando 23 pontos em 15 rodadas disputadas. A equipe marcou 20 gols e sofreu 18 até o momento. Nas últimas 10 partidas como mandante, o Colo-Colo obteve 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, apresentando um desempenho razoável em seus domínios. Entretanto, vale destacar que o time vem de um revés e um empate recentes em casa, o que pode gerar uma pressão adicional para a equipe. O técnico Gustavo Quinteros conta com uma equipe completa para o confronto, sem desfalques relevantes. O Colo-Colo costuma adotar o sistema tático 3-4-1-2, buscando impor seu jogo ofensivo desde o início. O meu palpite é vitória do Colo-Colo. Bahia e Grêmio se enfrentarão novamente na terça-feira, 4 de julho, desta vez abrindo as quartas de final da Copa do Brasil na temporada 2023. O jogo acontecerá na Fonte Nova, em Salvador, com início previsto para as 21 horas,
horário de Brasília. O confronto de volta está agendado para o dia 12 de julho em Porto Alegre. No último encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia teve dificuldades na finalização. Mesmo com 50% de posse de bola e mais oportunidades de arremate, 17 contra 12, não conseguiu ter a mesma precisão nos chutes a gol. O Grêmio se saiu melhor nesse aspecto, acertando 6 finalizações no alvo, enquanto o Bahia teve 5. No final, o Bahia acabou sofrendo sua segunda derrota consecutiva no Brasileirão, perdendo por 2-1 para o Grêmio. Na partida anterior, havia sido derrotado de virada por 2-1 pelo Fluminense, mesmo jogando com um jogador a mais durante a maior parte do confronto. Apesar disso, o Bahia se mantém fora da zona de rebaixamento, com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Para a Copa do Brasil, o técnico Renato Paiva terá que lidar com o elenco atual, já que não poderá realizar contratações. O Bahia recebeu investimentos pesados do Grupo City, que adquiriu seu controle acionário, mas a possibilidade de rebaixamento ainda é uma ameaça. Já o Grêmio adotou uma estratégia diferente em relação ao passado recente, priorizando o Brasileirão e colocando em campo seu melhor elenco disponível no confronto contra o Bahia. O retorno de Ferreirinha, que estava afastado por lesão, foi decisivo, dando assistência para o gol da vitória por 2-1. Com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, o Grêmio se mantém na vice-liderança do Brasileirão, com uma diferença de 7 pontos para o líder Botafogo. Ainda não se sabe qual será o planejamento de Renato Gaúcho para o jogo desta terça-feira, especialmente em relação ao atacante Luís Soares, que enfrenta uma lesão crônica no joelho. O palpite é que ambas as equipes marquem gols no jogo. No dia 4 de julho de 2023, às 20h30, horário de Brasília, Inter Miami e Columbus Crew se enfrentarão no Lockhart Stadium pela temporada regular da Major League Soccer. As Garças, em busca de retomar o caminho das vitórias, receberão o embalado Black and Gold. O jogo será transmitido ao vivo pela Apple TV. O Inter Miami empatou por 1-1 contra o Austin FC, encerrando uma sequência negativa de 7 derrotas consecutivas na Major League Soccer. Com esse resultado, o time de Lionel Messi chegou a 16 pontos, mas continua na última posição da Conferência Leste. Em 19 jogos disputados, conquistou 5 vitórias. O empate contra o Austin FC foi o primeiro da equipe nesta temporada. Por outro lado, o Columbus Crew vem em ascensão, com uma vitória por 2-1 sobre o New York Red Bulls, somando 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Isso demonstra a evolução e consolidação da franquia após alguns tropeços na primeira parte da temporada. O Black and Gold está atualmente na 4ª posição da Conferência Oeste, com 34 pontos em 20 jogos, 10 pontos abaixo do líder Cincinnati. O time registra 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, com 40 gols marcados e 27 sofridos. Apesar de ser visitante, o Columbus Crew é considerado favorito para vencer o confronto. A aposta indicada é no mercado de handicap asiático 0.0 a favor do Black and Gold, uma linha que retorna o dinheiro apostado em caso de empate. No dia 4 de julho de 2023, às 20h30, horário de Brasília, Orlando City e Toronto se enfrentarão no Exploria Estádio pela temporada regular da Major League Soccer. Em bom momento, os Leões buscarão aproveitar o mando de campo diante dos Reds. O Orlando City vem de uma vitória por 3-1 sobre o Chicago Fire em casa, encerrando uma sequência de 3 jogos sem vitória na MLS 2023. Esse resultado marcou a 6ª partida consecutiva sem derrotas do Orlando City no Exploria Stadium. A equipe ocupa a 7ª posição na Conferência Leste, com 31 pontos em 20 jogos disputados. Até o momento, o time registrou 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com 28 gols marcados e 23 sofridos. Por outro lado, o Toronto vive um momento complicado. No último jogo, em 1º de julho, recebeu o Real Salt Lake e foi derrotado por 1-0, acumulando a 3ª derrota consecutiva. Nas últimas 10 partidas, o Toronto venceu apenas uma. Com 19 pontos em 21 jogos, os Reds ocupam a 14ª posição na Conferência Leste, tendo conquistado 3 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. O ataque marcou 18 gols e a defesa sofreu 27. Como visitante, o Toronto ainda não venceu, acumulando 6 derrotas e 4 empates. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, o Orlando City obteve 4 vitórias e 1 empate. Com base nisso, o Orlando City é considerado favorito para o jogo, buscando aproveitar o desgaste da viagem do Toronto e seu momento delicado,
principalmente atuando como visitante. A aposta indicada é na vitória do Orlando City. No dia 4 de julho de 2023, às 21h30, horário de Brasília, Dallas e DC United se enfrentarão no Toyota Stadium pela temporada regular da Major League Soccer. Em um confronto entre conferências, os Cowboys buscarão fazer valer o mando de campo contra o Black and Red. Os Cowboys vêm de uma vitória por 2-0 sobre o Los Angeles FC, aproveitando a força do Toyota Stadium e conquistando a segunda vitória consecutiva como mandante. Essa vitória encerrou a sequência negativa de 2 derrotas como visitante para Austin e Portland. Apesar da oscilação, o Dallas realiza uma boa campanha e ocupa a 5ª colocação na Conferência Oeste, com 29 pontos em 20 jogos disputados. O time registra 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, com 23 gols marcados e 22 sofridos. Por sua vez, o DC United está na Conferência Leste e ocupa a 9ª colocação, fechando o grupo de classificados para os playoffs. Com 26 pontos em 21 jogos, o Black and Red soma 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. O ataque marcou 29 gols e a defesa sofreu 28. Na última rodada, o DC United visitou o Nashville e foi derrotado por 2-0. Essa foi a 3ª derrota nos últimos 4 jogos da franquia. O mercado projeta equilíbrio para essa partida, porém, vejo boas chances de vitória para o Dallas nesse confronto. O time é forte como mandante e terá pela frente um adversário que enfrenta dificuldades quando atua fora de casa. Minha aposta indicada para o jogo é a vitória simples do Dallas. No dia 4 de julho de 2023, às 22h30, horário de Brasília, Colorado Rapids e Portland Timbers se enfrentarão no Dick's Sporting Goods Park pela temporada regular da Major League Soccer. Em um momento ruim, os Rapids buscarão a recuperação diante do Timberjoy. No último dia 1º de julho, o Colorado Rapids foi derrotado pelo St. Louis e completou uma sequência de 9 jogos sem vitórias na MLS 2023. Durante esse período, a equipe acumulou 7 derrotas e 2 empates, além de ser eliminada na Copa dos Estados Unidos pelo Real Salt Lake. Os números na temporada são péssimos, colocando a franquia na lanterna da Conferência Oeste, com apenas 14 pontos em 20 jogos. O time registra 2 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, com 14 gols marcados e 29 sofridos. Como mandante, o Colorado ainda não venceu em 9 jogos disputados. No último sábado, o Portland Timbers sofreu uma goleada por 4-1 para o Minnesota United, fora de casa, chegando à 4ª partida consecutiva sem vitórias. Nos últimos 9 jogos, a franquia venceu apenas uma vez, em casa, contra o Dallas. O Timberjoy ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos em 21 jogos. A equipe possui 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, com 23 gols marcados e 31 sofridos. Ambas as equipes estão em um momento ruim e lutam para sair das últimas posições da Conferência Oeste e subir rumo ao G9. Considerando as cotações oferecidas, vejo uma boa chance de gols nesse jogo. Portanto, meu palpite é que o jogo termine com mais de 2,5 gols. No dia 4 de julho de 2023, às 23h30, horário de Brasília, Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC se enfrentarão no Rose Bowl pela temporada regular da Major League Soccer. O clássico e o tráfico movimentará a cidade dos Anjos no Independence Day dos Estados Unidos. Os Galácticos visitaram o San José Earthquakes e empataram em 2-2, registrando o 4º empate consecutivo na MLS 2023. Esse resultado deixou o Los Angeles Galaxy com 16 pontos em 19 jogos, ocupando a vice-lanterna da Conferência Oeste. Até o momento, a equipe obteve 3 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, com 18 gols marcados e 31 sofridos. O Los Angeles FC voltou a perder no sábado, desta vez para o Dallas, por 2-0, fora de casa. Com essa derrota, a equipe acumula 2 derrotas consecutivas e perdeu a liderança da Conferência Oeste. Os Falcões têm 32 pontos, 3 abaixo do St. Louis, que tem um jogo a menos. Em 19 partidas, o Los Angeles FC conquistou 9 vitórias, 5 empates e sofreu 5 derrotas, com 28 gols marcados e 21 sofridos. Apesar de ser um clássico, o Leafs é o favorito, mesmo jogando como visitante. Com resultados melhores, a equipe deseja aproveitar sua maior qualidade para ampliar sua recente supremacia no derby. Este é um jogo que geralmente apresenta muitos gols. Diante desse cenário, minha aposta é que ocorram mais de 2,5 gols na partida.